Estamos trazendo aqui ao presidente da Câmara o texto da reforma tributária que saiu do Executivo. Os outros já estão aqui, tanto na Câmara quanto no Senado. Esse texto é fundamental, num momento extremamente importante. Eu quero agradecer muito ao presidente Arthur Lira, ao presidente Rodrigo Pacheco, que certamente darão celeridade a essa reforma que inicia-se agora com a renda, que o nosso ministro Guedes vai explicar os detalhes, mas que beneficia milhões de brasileiros. E, sem dúvida nenhuma, o que é a preocupação de muitos, se isso será votado ainda esse ano. Nós temos aqui não só o compromisso dos presidentes, como também dos colegas todos, o empenho, a determinação para que isso inicie ainda antes do recesso legislativo. É fundamental para iniciar a reforma tributária, dar fôlego e ânimo na retomada econômica. Neste momento, milhões de brasileiros serão beneficiados com um texto como esse. Então, é o início de um caminho importante para a reforma tributária. Como ministro da Casa Civil, eu quero deixar de público que essa entrega hoje histórica é na crença e na confiança dos destinos do Brasil, pelo posicionamento sempre do presidente da Câmara e do presidente do Senado, das pautas importantes, a recepção desde que o presidente Lira assumiu e o presidente Pacheco, é uma atmosfera nunca vista, pelo menos desde que eu cheguei no governo. E eu quero de público agradecer ao presidente Arthur Lira, que está aqui presente, e ao ministro Guedes, que vai explanar para vocês. Foi o fruto de um trabalho de um turno de 5 semanas. As equipes se reunindo, da cidadania, da economia e da Casa Civil, debates intensos com o apoio da Câmara, chegamos a esse dia histórico. Nós estamos com muita esperança que essa pauta será aprovada e nós vamos poder trabalhar em prol do Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecer o trabalho da deputada Flávia Arruda, ministro Ramos, e principalmente estamos dando sequência ao entendimento com o presidente Lira, presidente da Câmara de Deputados, e o presidente Pacheco do Senado. Houve um entendimento político a respeito de como seria processada a reforma tributária. O imposto de renda e o imposto sobre consumo viriam para a Câmara, com o presidente Lira. E o passaporte tributário, que é a normalização de todos os contenciosos, tudo que aconteceu no passado, para nós justamente pegarmos esse passaporte e entrarmos num novo regime fiscal, isso está sendo conduzido no Senado. O primeiro capítulo é a CBS, que já está no Congresso, que é justamente o imposto sobre novas bases, valor adicionado. Acaba com a cumulatividade, com mais de 100 regimes especiais. É uma simplificação e redução de impostos importantes e que se presta depois a uma integração com o ICMS dos governos estaduais. Isso então vai ser abordado depois numa comissão mista do Congresso, cujo relator é o senador Roberto Rocha, que já está esperando para tentar fazer esse acoplamento numa PEC que já está no Senado. E, ao mesmo tempo, vamos abordar também os IPIs, os seletivos e os outros impostos. O segundo capítulo é exatamente esse que nós estamos entregando agora ao presidente Arthur Lira. Esse segundo capítulo é importante porque ele é um marco no sentido de que, por 40 anos, o Brasil aumentou os impostos sobre as empresas. Também por 4 décadas nós aumentamos impostos sobre os assalariados. E, ao contrário, não houve a coragem de tributar os rendimentos de capital. Então, durante décadas, nós aumentamos os impostos sobre as empresas, dificultando investimentos, dificultando a criação de empregos, dificultando a acumulação de capital que aumenta a produtividade e os salários dos trabalhadores brasileiros. Nós asfixiamos as empresas com os impostos excessivos de um lado e, por outro lado, como elas não conseguiram fazer esses investimentos, não conseguiram gerar os empregos. Vocês viram que nós descobrimos 40 milhões de invisíveis.
pessoas com subemprego, com salários baixos, baixa produtividade. E os que resistiram, que são os assalariados, foram tributados também com ferocidade. Então o que nós estamos fazendo é, pela primeira vez, aumentando os impostos sobre os rendimentos do capital, que são esses impostos sobre dividendos. E com isso, nós vamos beneficiar 30 milhões. Os impostos serão reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados. Vocês estão com mais dinheiro no fim de cada mês. Porque esses impostos que vão lá para cima vão permitir a redução dos impostos para as empresas de um lado e de outro lado para os assalariados. Hoje são 8 milhões de brasileiros, são 31 milhões de declarantes, 8 milhões estão isentos. Nós vamos baixar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Então, outros 8 milhões de brasileiros estarão isentos. 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Porque nós tributamos pessoas, o país é um país de renda média muito baixa de salário. Então, a pessoa ganha R$2.000 por mês, já está pagando imposto de renda. Quando nós passamos essa faixa de isenção para 2.500, que é uma promessa do presidente durante a campanha, o tempo inteiro ele dizia, vou baixar, vou baixar, vou baixar. Ele queria que fosse até 3.000. Nós estamos com dificuldade de recursos, nós estamos em anos difíceis, mas aumentando a arrecadação, não a arrecadação cíclica, como está se dizendo. Não há o menor risco de nós desequilibrarmos as finanças. O que nós estamos transformando em aumentos de isenções e tudo isso é o componente estrutural. A gente sabe que estruturalmente o Brasil agora vai crescer uma taxa um pouco maior. E nós controlamos as despesas. Eu sempre agradeço ao nosso Congresso, porque nós controlamos as despesas da Previdência, depois nós fizemos as privatizações que estão derrubando a relação dívida-PIB, estamos gastando menos com juros da dívida, economizamos 400 bilhões de reais em 4 anos com juros da dívida. E agora vem aí a nova administração pública, economizando mais 300 bilhões do outro lado. Então, toda essa economia que nós estamos tendo com a reforma de controle de gastos, nós queremos transmitir à população. 30 milhões de brasileiros assalariados pagarão menos imposto de renda, porque pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. Então, basicamente, essa é a essência. O nosso secretário Toches vai dar agora uma coletiva de imprensa para tirar todas as dúvidas, explicar todas as dimensões da reforma, e é só o começo. Isso é só o começo, porque uma reforma, nós não somos revolucionários, nós somos evolucionistas. Nós vamos fazendo as mudanças à medida que as finanças vão melhorando, nós vamos aumentando. Então, um programa social como Bolsa Família pode ser melhorado, os impostos podem ser reduzidos do outro lado, à medida que nós controlamos os gastos, as despesas. Então, nós vamos fazer essas pequenas mudanças, mas elas vão mostrando a nova direção. Se por 40 anos os impostos subiram, agora vão cair os impostos das empresas 2,5% no primeiro ano, mais 2,5% no segundo ano, e assim por diante. É possível até continuar reduzindo, porque nós prometemos sempre que os aumentos de arrecadação vão ser usados exatamente na diminuição dos impostos para outros que hoje estão pagando muito. Então, quem não pagava, começa a pagar, e quando todos pagam, é possível que todos paguem menos. Então, essa é basicamente a filosofia da reforma, é a nova direção que nós estamos fazendo, e eu reafirmo que nada disso seria possível sem o apoio do presidente, de um lado, e, de outro lado, a capacidade de trabalho, o compromisso do nosso presidente Arthur Lira em encaminhar as reformas, encabeçar, tomar o comando no sentido de aprovar, porque ele sabe que está beneficiando 30 milhões de brasileiros. Os 30 milhões na declaração de imposto. Está beneficiando 200 milhões de brasileiros. Quando o país começa a crescer, investe mais, aumenta a produtividade do trabalho e aumentam os salários. E reduzimos os impostos. Nosso presidente Bom dia a todos. Hoje é um dia para todos nós muito importante, significativo no Congresso Nacional. E nessa oportunidade o presidente Pacheco, por motivos maiores, ele está em Minas Gerais, mas se estivesse em Brasília estaríamos juntos aqui,
Importante que todos saibam o que realmente acontece. Câmara e Senado, neste biênio, conversam muito e andam juntos na discussão das pautas, das reformas, das privatizações, das matérias estruturantes. Na manhã de hoje, o governo nos entrega, aqui com a presença da ministra Flávia Arruda, do ministro Ramos, do ministro Guedes, do secretário Tostes, alguns parlamentares, o deputado Vinícius, o deputado Passarinho também estava lá dentro, o texto da reforma do imposto de renda, dos dividendos, a CBS já está aqui, o passaporte tributário já estamos encaminhando discussão com o texto, com as duas casas conversando juntas, a reforma constitucional também, por esses dias, terá o seu início de discussões, de uma maneira bem tranquila, e como sempre nós estamos fazendo durante essa gestão, com muita transparência, com muita discussão, sem assodamentos, com um plenário com os textos amadurecidos na cabeça dos parlamentares, para que as versões não tenham êxito neste período. O Brasil, ministro Guedes, a gente fazendo um acompanhamento muito rápido, é o país que mais reformou no mundo durante o período da pandemia. Em todos os países do mundo, o Brasil é o único que está conseguindo fazer as reformas estruturantes num período de adversidades. Isso deve ser uma vontade da Presidência da República, uma vontade da equipe econômica, dos outros ministérios, dos ministérios de articulação, da Casa Civil e do Congresso Nacional. Eu quero aqui render todas as homenagens ao plenário da Câmara dos Deputados, que tem sido corajoso, que tem sido eficiente, que tem sido propositivo, com líderes que são voltados a decidir as questões das reformas no país. E nessas que estão agora tramitando, eu estava ontem em São Paulo, cheguei agora há pouco, o otimismo de todos os cenários para o Brasil é impressionante. Ministro Guedes, nós não podemos, em hipótese alguma, atrapalhar esta rampa de crescimento do PIB, dos empregos, do otimismo, da vontade de vencer e nos livrarmos das máscaras, para que a gente rapidamente, agora nesse segundo semestre, com o aumento da vacina, possamos dar a alegria ao brasileiro de voltar a conviver socialmente e de ter um Brasil mais justo, onde quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Não ter aumento da carga tributária é uma premissa, simplificar é outra, desburocratizar é outra e principalmente dar segurança jurídica. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso das discussões que serão travadas aqui na Câmara e no Senado Federal. A reforma administrativa, que está bem encaminhada, não vai mexer em nenhum direito adquirido de qualquer funcionário atualmente. Nós vamos discutir as regras do novo modelo mais eficiente, mais leve, mais propositivo, não medindo funcionários, medindo o serviço público. Então essa vai ser a proposta de perspectiva de uma reforma administrativa mais justa, que diminua o peso de todo mundo que trabalha nesse país, que paga um pouco do peso da máquina administrativa. As matérias sociais também vão ser travadas. As privatizações, nós já fizemos a Eletrobras, e por mais críticas que tenham acontecido ou ocorrido, as ações subiram 10%. Ou seja, quem é interessado no assunto, gostou, apostou e investiu. Então não adianta o árbitro ficar dando cartão amarelo o tempo todo para segurar o jogo e os jogadores continuam fazendo gol. Esse foi o recado que o mercado mandou. As ações de Eletrobras subiram 10% na Bolsa, rapidamente. Essas situações nos encorajam, nos dão um caminho a trilhar e a certeza de que o caminho está correto. Outras matérias virão, tanto estruturantes como eu disse, nas questões sociais e econômicas. Eu tenho certeza que nós andaremos a passos largos. Eu farei com calma, através das redes sociais hoje, a indicação para toda a imprensa dos 2 relatores que tocarão essas matérias na Câmara já hoje. Preciso só terminar uns últimos detalhes de conversas com os partidos, com os líderes, para que a gente tenha essa decisão sempre colegiada e que essa discussão tenha realmente o respaldo de todos para tocar essas matérias.
Lógico, a matéria lá do passaporte tributário já está sob a relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, e todos nós sabemos que o relator da reforma a nível constitucional de PEC será o do senador Roberto Rocha. Na reforma administrativa, o relator, deputado Arthur Maia, presidente, deputado Fernando Monteiro, comissão formada com todos os partidos presentes na Câmara para a discussão se dê de maneira muito transparente. Então esse é o nosso recado hoje, um dia de muita felicidade. Nós lutávamos muito para que esse dia chegasse, para que nós pudéssemos trazer para o Congresso Nacional a discussão de mais justiça social, de mais justiça tributária, de uma carga mais leve e que sobre dinheiro justamente para a população poder investir e o nosso país continuar a crescer. Muito obrigado a todos. Aprova esse ano. Gente, olha, o meu voto sequer é contado no plenário, né? O nosso trabalho tem sido, e vocês têm acompanhado, com muita afinidade com a pauta, com as lideranças e com os partidos. Nós votamos aqui em diversas matérias, difíceis, fáceis, e é como se nós estivéssemos votando PEC todo dia, porque todo o nosso quórum é de PEC. Então, eu não tenho dúvida que o assunto, tendo o debate que merece, vindo com a boa intenção e trazendo benefícios para a população, como disse o ministro Guedes, vai ter resistência. Precisará de ajustes, lógico. Tabelas serão checadas, contas serão feitas, revistas, revisadas, porque depois de aprovada, está aprovado. Mas eu tenho muita confiança, como eu disse aqui, no plenário desta casa, que tem demonstrado com muita seriedade, com muita afirmação, que é reformista, que quer entregar um Brasil melhor, num ambiente mais próspero para os negócios, agora. Então não há por que nós dizermos que matérias infraconstitucionais, pelo menos, não terão aprovação nessa casa. Eu acho que podem ter, inclusive, antes do recesso, a depender de um consenso que se forme com os diversos setores que serão beneficiados ou com algum tipo de mudança, porque toda mudança gera expectativa, né? Geralmente a gente tem medo do novo. Então a gente tem que deixar o novo ficar amadurecido para trazer com tranquilidade, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nenhuma dessas etapas, como a PEC, como a reforma administrativa, com a união de todos, todo mundo trabalhando para levar os fatos para onde eles realmente precisam chegar, imprensa, política, administração, empresários, estados, municípios, e não há nenhum problema em dizer que a gente pode fazer o faseamento, porque era isso que nós pregávamos, porque assim foi feito na reforma da Previdência. Se não tivesse feito o faseamento lá, nós não teríamos reforma da Previdência, num ambiente muito favorável. Então, se eu puder dar aqui uma declaração pública, clara, é que nós vamos nos empenhar muito, conversar muito, nos dedicarmos para que esse ano nós consigamos sair da pandemia, o que é necessário, mas com um Brasil mais estruturado, mais leve, mais próximo, mais competitivo para toda a população. Então, eu acredito na aprovação de todas as matérias ainda nesse ano, para que a gente deixe para tratar de eleição em 22. Vamos deixar esse assunto bem longe. As polarizações, elas não são necessárias, nem bem-vindas, nem urgentes. O que é urgente é que a gente trabalhe focado, todo mundo remando junto, inclusive com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Perfeito.